E aí, pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, todos muito bem-vindos. Agora são 5 horas e 54 minutos e hoje eu vou bater um papinho aqui numa live. Faz tempo que eu não faço live nesse horário no Facebook, né? Com o meu amigo, o Paulo Enéas, ele que é o editor do Crítica Nacional. E a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, da entrevista de ontem com o Jair Messias Bolsonaro no Roda Viva à esquerda, né? Porque foi um negócio, assim, girou né? à esquerda. Girou à esquerda o Roda Viva ontem. Deu um bafafá danado, eu fiz até uma live ontem pra vocês, eu acho que era meia-noite ou perto disso, porque foi risível o que a gente acompanhou ontem, aquilo não foi jornalismo nem de longe, aquilo foi uma militância boba, ridícula e que roubou um tempo precioso, né, do país, do eleitor brasileiro, que quer saber que diabos os candidatos vão fazer para tirar esse Brasil do vermelho, é isso que a gente quer saber. E ninguém perguntou sobre o futuro, ficou todo mundo amarrado lá no passado, e rolou o Ustra, e rolou o Herzog, e rolou tudo, e rolou a história de golpe, e proposta que é bom. Não deixaram sequer o Jair Messias Bolsonaro falar o que o homem vai fazer para a saúde, para a educação, para gerar emprego, afinal de contas 14 milhões de desempregados. Mas parece que os meninos do Roda Viva não estavam muito preocupados com isso, né? Convidados aí do Globo, da Folha, Estadão, aquela gente de sempre, né, Paulo? Qual que é a tua avaliação do que você viu? Tava todo mundo ligadíssimo ontem no Roda Viva, que aliás bateu o recorde de audiência graças ao Jair. Não a Roda Viva, né? Voltou a ser traço. A partir de semana que vem, traço de novo. Mas qual é a tua avaliação? Aquilo lá foi uma pirotecnia de esquerda, né? De militância à esquerda. Um desserviço. Um desserviço foi, na verdade, que lá ontem... Bem, Jorge, obrigado pelo convite para vir conversar com você aqui. Na verdade, aquilo ontem foi um retrato do que da falência completa, da falência do jornalismo brasileiro como atividade intelectualmente honesta, vamos chamar assim. Porque o que nós assistimos ontem não foi uma atividade, aquilo que a gente espera do jornalismo, né? O jornalista vai entrevistar uma figura pública, e não é qualquer figura, é um candidato a presidente da República. Líder. O líder das pesquisas. Mesmo as pesquisas aí de torcida, a gente sabe que é o líder. Então é alguém que tem grande probabilidade de daqui a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, passar a ser o presidente da República. Então, o que se esperaria de um jornalismo minimamente sério? Que ele fosse lá questionar, e tem que ser questionado mesmo, sim, né? Sim. O que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Com que dinheiro com vai que cortar dinheiro fazer, onde, como reorganizar o país, etc. Avaliar as respostas. O jornalista tem direito, acho legítimo, de questionar a resposta. Não, o senhor disse que eu ia fazer tal coisa, mas e se for assim, não assado? Enfim, fazer um debate que se espera. Não vimos isso. O que nós vimos foi um exercício de militância política rasteira, coisa de DCE, não é nem de DCE, coisa de grêmio acadêmico de colégio, ou seja, usando fake news, usando Wikipédia, coisa que alguém comentou, você não... Fui eu? Não, você comentou ontem, né? Foi a Wikipédia hoje, mas nem professor de ginásio aceita trabalho escolar usando referência à Wikipédia. Aí veio o jornalista citar Wikipédia para dar referência. Foi um jornalista falar uma tolice de dizer, por exemplo, que Jesus Cristo foi refugiado. Ou então a informação errada, né? No caso do voto impresso, dizer que ia levar voto para casa. Então a jornalista que falou isso... Será que é má fé ou é ignorância? Porque eu não custo sei, acreditar dúvida, né? que o jornalista não saiba dessas coisas, Paulo. Deveria saber, ele tem obrigação de saber. A gente está discutindo o voto impresso há quanto tempo, minha gente? E a menina vem da Folha de São Paulo. A menina vem, ela fala bem assim, tá? Ela vem falando, mas é que daí a pessoa vai sair com o voto na mão. Não vai, filha, não vai, Nunca filha. Ia sair, era sabido isso, o assunto já é esgotado há mais de 2 anos. Quer dizer, um jornalista que não teve capacidade de se preparar para saber o que a lei dizia. Aí é ignorância. Mas se for cretinice, ainda pior. Ignorância combinada com cretinice. A cretinice é criminosa nesse Exatamente. caso. Agora, isso tudo tem um fato, eu acho que vale a pena destacar, que é o seguinte. Uma coisa, vamos de novo reportar aqui ao nosso mestre, né? O professor Olavo de Carvalho. Ele já dizia, quem é aluno dele sabe, eu sou aluno, sabe, que ele já dizia há muito tempo. Quando a esquerda passou a ocupar, né, a tomar conta de todos os espaços de produção de cultura, particularmente a área de imprensa e a área do meio acadêmico, ela passou a exercer uma hegemonia de tal ordem que ela baixou a guarda. Eu gosto de fazer analogia com o futebol, porque eu gosto muito de futebol. Então, imagina que tem um time azul, um time vermelho jogando em campo, o time vermelho vai lá e corrompe o juiz, e o juiz começa a expulsar os jogadores do azul. Expulsa o goleiro, expulsa o centroavante, expulsa o zagueiro. De repente tem só os vermelhos em campo jogando. Se você tem um time sozinho jogando em campo, ele não está mais preocupado com tática, com jogar direito, ele passa a jogar de qualquer jeito. Então é isso que é hoje a esquerda ocupando o espaço na imprensa. Eles rebaixaram o nível de tal modo que nem aquilo que eles quiseram fazer, que não foi entrevista, foi fazer um ataque
tentar destruir o nome de Jair Bolsonaro, eles não conseguiram, não têm preparo, usaram argumentos primários, infantis, ou seja, uma completa falência do jornalismo de um lado e até mesmo um despreparo para a própria guerra política que eles queriam fazer contra. Porque o Jair Bolsonaro saiu bem, não estou falando aqui de torcida, né? Eu sou apoiador do Jair, estou falando isso de torcida. Ele saiu-se bem porque ele não foi entrevistado, ele foi confrontado pela esquerda, pelos comunistas que queriam atacá-lo. Acontece que Jair está há 30 anos combatendo a esquerda. Ele faz isso melhor que ninguém. Não é qualquer comunistinha da USP, da Globo, da Folha, que saiu da faculdade ontem, que vai ter peito para enfrentá-lo, num embate político. Então eles perderam feio, Jair foi bem e infelizmente foi ruim para o país, para o jornalismo, que mostrou o que é a realidade do jornalismo brasileiro. Nunca foi, né? Ou pelo menos deixou de ser há muito tempo, um veículo preocupado com informar as pessoas. É legítimo, volto a insistir, eu sou apoiador de Jair, é sabido. É legítimo que o jornalista o questione e cobre das suas propostas. Qualquer cidadão, aliás, é legítimo fazer. Até seu eleitor. Jair já fazer assim, mas vai dar certo? Como é que você vai fazer? Onde vai arrumar dinheiro? Isso ele tem muito claro isso. Nós não vimos nada disso. Ontem até, depois que acabou o programa também, eu estou fazendo o meu trabalho lá, eu comecei a listar assim de cabeça 20 perguntas que seriam de interesse público. Qualquer jornalista minimamente honesto poderia fazer. Você vai fazer na área de, em primeiro lugar, vice, um assunto que está em pauta, né? Eles não tiveram capacidade de perguntar sobre o vice-presidente. Só está em pauta ou a vice do Jair. A vice do Jair. Ninguém quer saber de vice dos outros, né? Ninguém tem vice. Alckmin não tem vice, Ciro não tem vice, Marina não tem, ninguém tem vice, tá, gente? Mas a pauta é o vice do Jair Messias Bolsonaro. A única coisa que eles falaram, que foi a Thaís Oyama, que eu contei pra vocês ontem, que se morder a língua, morre envenenada. É um problema, venenosa, menina. Se morder a língua é um problema. Ela falou assim, a sua provável futura vice, né? E aí ele não disse nem que sim, nem que não, nem muito pelo contrário, porque não é nem que sim, nem que não, nem muito pelo contrário, não tem nada decidido. Agora ninguém estabeleceu um debate sério com ele sobre isso. Pois é, porque existem problemas no país que o que ele quer de um vice? A primeira pergunta que eu faria pra ele, vamos lá, candidato, o senhor quer o que de um vice? Vamos lá, meu filho, você quer um vice o quê? Que te ajude a ganhar voto? Você quer um vice que te ajude a governar? Você quer um vice que faça projeto com você? Você quer um vice que estabeleça a governabilidade, que possa conversar com o Congresso, uma vez que a gente sabe que o senhor se bica com o Congresso? Qual é o perfil de vice que o senhor quer? E 5 perguntas na lata. É um debate, haveria um debate. Um debate, por exemplo, essa questão, nós colocamos isso no Crítica Nacional, um artigo já há 2 semanas, nós até fizemos um paralelo, do vice, né? Fizemos um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil hoje, aliás, fazemos esse paralelo há muito tempo, entre o que acontece no Brasil hoje com o Bolsonaro e o que foi com o Donald Trump nos Estados Unidos, há 2 anos atrás. Então, no caso do vice, pegamos um exemplo. O Trump, ele tinha supostamente, né, não sei se é verdade, não estava lá para acompanhar, mas supostamente diziam que ele tinha uma certa rejeição junto a mulheres, junto à comunidade negra, ou latinos, que é muito grande nos Estados Unidos. Bom, o que o Trump fez? Não estava lá para saber o que ele decidiu, como é que decidiu isso, mas o que ele fez? Ele poderia, teoricamente, escolher um vice que fosse uma mulher, poderia escolher um vice que fosse um negro, um vice que fosse latino-americano, porque isso nos Estados Unidos, essas características pesam muito lá, enfim, né? Mas ele escolheu um vice que é um conservador, alguém mais conservador que ele, que é o Mike Pence. Ou seja, então ele usou um critério. Os 2 critérios são válidos. Eu quero alguém, o recado do Trump foi, eu quero alguém que jogue exatamente no meu time e que não divirja de mim nas minhas ideias conservadoras, seja em qualquer questão que fosse. Pois é, então ele deixou de lado o critério eleitoral, que é legítimo, não estou dizendo que não é legítimo o critério eleitoral, mas usou um critério de governo, não. Eu tenho que pensar em 4 anos de governo, tem que ter um vice ali que esteja comigo alinhado, tem que ser um encarne ali o tempo todo, como de fato é. Tanto é que ele veio aqui para a América do Sul recentemente, o Mike Pence, veio para falar, não foi nem o ministro das Relações Exteriores, né, que se chama de secretário de Estado, veio ele, o vice-presidente, praticamente falando em nome do governo americano, obviamente, para tratar de questões de geopolítica aqui, problema da Venezuela, etc. Então é um exemplo de um vice que tem um certo perfil. Então o que poderia ser colocado no debate ontem é dizer perguntar ao Jair Bolsonaro que critério o senhor vai adotar para escolher o vice, que os nomes colocados são todos legítimos. Nós temos aí o nome da Janaína, temos o nome do Luiz Felipe, até a Joyce, muita gente apresenta entre os filiados do partido. Nós temos o nome do próprio general Heleno, que teve um problema lá com o PRP, que está sendo negociado, se vai resolver, se não vai, enfim. Tem outros nomes colocados, todos são legítimos, postulantes. Então a questão não é o nome. A
questão é qual o critério, qual vai ser a política, qual o critério que vai guiar a escolha. Uma vez estabelecido o critério, então tal o nome mais apropriado para esse viés. Eu, pessoalmente, tenho um critério que eu acho que deve ser adotado, o critério de Trump, né? Ou seja, alguém ali, unha e carne, 100% alinhado, né? Enfim. Mas ontem... Então isso poderia ter discutido ontem, mas ontem não, passou batido, a imprensa preocupada em saber, aquela pergunta idiota, desculpa a expressão, não tem outra. Por que o senhor não foi candidato ao governo do Rio? Sabe? Não quis. O que isso tem a ver? Eu não quero, não quero, não é obrigado a ser governador do Rio? Uma coisa assim, fora de propósito. Realmente é uma infantilidade, posso chamar daquilo. Nessa questão do vice, já que nenhum dos gênios, né, convidados para o Roda Viva, quiseram entrar nessa coisa, né, do vice ou da vice, ontem pela manhã eu acompanhei o Jair Messias Bolsonaro numa entrevista lá na Rádio Bandeirantes, e ele foi questionado, obviamente, pelos jornalistas da velha guarda já sobre isso e tal, e depois até eu conversei um pouquinho com ele em relação a esse assunto, e nessa entrevista ele disse o seguinte: olha, a Janaína não está descartada ainda, vou ter mais uma conversa com ela, mas eu preciso de um vice que tenha ideias alinhadas às minhas, eu preciso de um vice que tenha ideias que converjam com as minhas, né? Então, eu estou repetindo o que ele disse, né? E tudo isso em aspas. Então, a Janaína Pascoal disse que quer participar do governo. É legal, acho bom isso, mas o governo é mais ou menos como um quartel. Ele fez uma ressalva, mais ou menos, não é muito, porque sabia que podia levar, né, uma traulitada ali, porque os jornalistas ficam todos pirados quando falam nisso. E um quartel tem que ter um comandante. Então, eu entendo que o presidente da República é o comandante e a gente tem ali, né, a tropa para seguir na linha de frente de batalha. Então, assim, ele mais ou menos deu uma pista de que se não mudasse o teor da conversa, já seria um nome, né, pré-descartado. Agora, dentro do partido, dentro do PSL, do qual eu faço parte, você faz parte, a gente sabe, o partido é novo, está se formando, então é meio que uma roda gigante. O que é hoje não é amanhã, o que é amanhã não é depois. Tá todo mundo meio que, de vez em quando, batendo cabeça para tentar acertar. É mais ou menos isso. E não tem nada de ilegítimo nisso, pelo contrário, é bonito, é legítimo e você sabe o que está acontecendo. Não é, o negócio não é feito, né, debaixo do pano, você sabe o que está acontecendo. Então pronto, acabou. Acerta aqui, erra ali, acerta acolá. Mas uma coisa eu disse ontem pro Jair, por mais que pareça que não, ele está numa situação confortável. Sim. Porque ele está pescando dentro da lagoa do PSL, que é uma lagoa pequenininha, e ele tem vários nomes. Ele falou pra mim, falou, Joyce, tem vários nomes do padre e tal. Aí falou do príncipe, falou, você mesmo, né, Joyce, aquele jeitão dele, né? A Janaína, o Heleno, que não veio por questões partidárias, e há outros nomes, e ainda nomes da ativa, que eventualmente podem se filiar, porque tem um prazo maior de filiação. Então, gente, a situação mais confortável é a dele, Paulo. Na verdade, se observarem bem, observar o que está acontecendo com os outros candidatos, né? Que tem inclusive partido. Que chamam de centrão, que eles chamam de esquerdão, né? Não é centrão, né? É o esquerdão do Alckmin e de outros. O que nós temos visto é sistematicamente uma rejeição, né? A ideia de que aí um flerta com o nome de vice, não vai querer, cai fora. Flerta com o nome de outro, cai fora. No caso do Bolsonaro, está na situação privilegiada, que tem nomes de pessoas qualificadas, todos os nomes colocados têm capacidade e qualificação para exercer, para compor a chapa com ele como vice. Cada um no seu quadrado, cada um no seu perfil próprio. A questão é saber qual o perfil, qual o critério político que deve ser adotado. O critério preocupado com a questão de natureza, digamos assim, mais eleitoral, né? Que vai agregar, que é um critério legítimo, correto e justo, ou pensando na perspectiva de longo prazo, de 4 anos. A minha posição pessoal, eu sei que tem pessoas que têm opinião diferente, são legítimas, é legítima. A minha visão em particular é de que a escolha do vice deve ser levada em conta o critério de afinidade, que eu chamo de 110% entre o governo e entre o presidente e o vice. Porque tem uma questão que, obviamente, a Joyce sabe, grande parte do público também sabe. Até usei o seguinte argumento: o cargo de vice é um cargo de natureza institucional. Sim. O vice-presidente, ele não está subordinado ao presidente, mas ao mesmo tempo ele está hierarquicamente abaixo. Ele está no banco de reserva. Quem exerce o governo é o presidente, o vice está lá no banco de reserva, para qualquer eventualidade. Então ele não é subordinado, digamos assim, assim como é o ministro. O ministro, o presidente não concorda mais com o ministro, até logo, pega seu chapéu, vai embora, muito obrigado, né? É diferente do ministro. Não dá para demitir o vice. Não pode demitir um vice. Então o vice, quando o eleitor vota, também tem um detalhe importante. Ele vota num programa político. Ele vota num conjunto de propostas que aquela chapa vai apresentar. Então Jair Bolsonaro tem um certo conjunto de propostas na área, particularmente na área da defesa nacional, na área da defesa da vida, da defesa da propriedade, da segurança. Então o eleitor, ele vota naquele conjunto de propostas.
Portanto, o governo tem que ter uma unidade em torno daquilo. Sim. Um tema, por exemplo, que eu sei que há uma diferença de abordagem entre a doutora Janaína, Escola Sem Partido, e a doutora Janaína e o Jair Bolsonaro. Na área cotas e a área penal. É uma área mais sutil, um assunto meio... Redução da maioridade. Redução da maioridade. Então, a área penal. O Jair Bolsonaro defende, que eu particularmente concordo, um endurecimento das leis penais para que um criminoso, alguém cometa um crime, seja julgado, seja de direito, a defesa e tal, e comprovou-se o crime, ele vai cumprir aquela pena até o que determina. A nossa legislação de execução penal hoje, ela é frouxa, né? O cara matou 20, estuprou 50, desculpa falar, mas ele fica lá, foi condenado a 30 anos, que é o máximo da Constituição permite. Fica 7,5. Com série de primário, 7,5. Porque ele vai cumprir metade, teoricamente, aí depois ele tem bom comportamento, aí ele vai fazer um cursinho ou presta um serviço aqui ou acolá, vai ficar 7 anos. Reduz, no final das contas ele pega e sai. Faz. Qual que é a posição do Jair Bolsonaro, que eu concordo? Não, uma vez condenado, você tem que fazer cumprir a pena integralmente. Tem que mudar o Código Penal para isso. A doutora Janaína, ela é adepta no caso, dando um exemplo aqui, não estou falando nada em particular contra ela, pelo contrário, é uma pessoa de nosso apreço, de consideração. Mas, por exemplo, ela até como professora de Direito, né, ela é uma professora daqui da USP, ela tem uma concepção da área penal que está contrária a isso, que é a concepção que os especialistas chamam de garantista, né, ou seja, do direito penal mínimo. Então, você aplica a pena no caso extremo, né, ela disse isso verbalmente, por sinal, na convenção, né? Você usa, o Estado tem que agir minimamente na área penal. Aí tem aquela noção da insignificância, então o cara roubou um celular, não faz mal, deixa, vai lá, dá um corretivo. Roubou 20 reais. Porque não é seu, né? Roubou 20 reais da tia no ônibus lá, foi lá e furtou da bolsa dela. Isso aí nós vamos... Percebe? Então tem uma concepção diferente por trás disso, né? Eu não estou dizendo que a doutora Janaína, ela, quando ela defende essa concepção, está no seu trabalho lá, acadêmico, na sua tese de mestrado, não sei se é de mestrado, de livre docência, alguma coisa assim, mas é um material acadêmico, eu até tomei o cuidado de tomar conhecimento disso, tive a ajuda de uma pessoa, de uma consultora jurídica aqui do Centro de Crítica Nacional, consultora voluntária, por sinal, quem agradeço muito aqui, passou essas informações. Então, é um exemplo de uma área crítica em que há uma patente. A doutora Janaína é pessoa íntegra, no vivo, ela não vai abrir mão dos seus princípios, né? Numa área tão central como essa. Assim que o Bolsonaro também não vai abrir mão daquele que é a marca da sua trajetória. Nem deve. Ninguém deve abrir mão dos seus princípios. Ele chegou aqui desse jeito. Desse jeito. Né? Então é uma área em que seguramente vai ter atrito. Ou senão o atrito vai ter não vai ter convergência de propostas para o governo. Né? Mariângela, estou adorando a conversa, que diferença entre aquela palhaçada dos jornalistas do Roda Viva. É isso aí, muita gente elogiando aqui, obrigada, gente. Olha, os comentários travaram aqui, pronto, achei, peguei de novo, é que o meu dedinho... O vice que diverge vai provocar desavença, abre brecha para crise. Isso está sendo levado em consideração dentro do partido, né? Isso. Claro que a decisão, no final das contas, foi o que eu falei ontem até pro Jair. Essa decisão tem que ser uma decisão do presidente. Conta tudo, questão partidária, o que o partido quer, o que a militância quer, aquela coisa toda. Mas é a figura que vai estar casada com ele, se tudo der certo, durante 4 anos. Então, tem que ter o critério de afinidade. Ele tem que fazer a conta eleitoral, tem que fazer a conta política e tem que fazer a conta pessoal. Também é verdade. Pessoal. Vai viajar com ele, vai para cima e para baixo com ele. Muitas vezes vai se dividir, um vai fazer campanha no norte, outro no sul, porque tem que ajudar também na campanha, né? Campanha, vamos lá, tem 2 meses e tanto. Então, de fato, tem que ser alguém que tenha essa energia. O Jair não é uma pessoa fácil, a gente sabe disso. Nunca disse que seria uma pessoa fácil e se for vai ficar chato. É bom ele ser do jeito que ele é. Ele é genioso sim, né? Ele tem posição firme e é isso que a gente espera. Ninguém quer um banana na presidência da República. Chega de banana. Ninguém quer banana na presidência da República. Nem banana nem chuchu. Nem banana nem chuchu, entendeu, gente? Banana nem chuchu. Então, nem laranja, né? Ninguém quer essas coisas, né? A Dilma é a laranja do Lula, né? Daí tem o chuchu aí buscando. Então a gente não quer isso não. A gente quer de fato uma pessoa forte. E é claro, tem tempo. Então deixa o homem pensar. Tem até o dia 15, entendeu? Pra que essa sangria desatada? Deixa o homem pensar. E o Roda Viva perdeu uma grande chance de fazer esse debate em relação a vice ou ao vice do Jair Messias Bolsonaro, como perdeu, por exemplo, o debate de perguntar sobre o corte de ministérios. O homem já falou que quer cortar ministérios. O Paulo Guedes propõe que ele mantenha 8. Ele falou que quer 10, 12, 15, sei lá, uma coisa assim. E aí, ô candidato, vai cortar que ministério? O senhor falou que só quer 12, 15, 10, quantos for?
Qual é que o senhor vai cortar? Vai cortar por quê? Vai enfrentar. Quer dizer, reforma da Previdência. Por que não foram em cima? Qual é a reforma que o senhor vai fazer? Exato. Eles mais ou menos passaram pelo tema e já foram para a questão de novo de tortura e não sei o quê, e ustra, e não sei das quantas, o senhor é homofóbico, é machista, é não sei o quê. Teve uma hora que o jornalista lá, eu não me lembro qual deles foi, não me lembro se era aquele cheio de trejeito, nossa, o Leonúncio, nossa. Leonúncio, nossa, né? Tava tendo chilique. Tava tendo chilique, tava afetado a moça. A moça tava nervosa, né? Mas teve acho que foi até um outro lá do Globo, que falou assim, ai, o senhor comparado com o Trump? E eu acho que o Jair tinha que dizer, muito obrigada. É isso aí, comparado com o Trump. Gente... Ser comparado com Trump é um elogio, não é uma crítica. Né? Gostem ou não do Donald Trump, ele está batendo um bolão nos Estados Unidos. Está batendo um bolão. E mesmo nos encontros que ele teve com o Putin, tem uma estratégia por trás. Eu já expliquei sobre isso no canal e tal. Então, comparar o Jair Messias Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos não é um demérito. Não, a gente até pode discordar de uma coisa ou outra do Trump, né? Ah, mas o Trump é arrogante. Eu acho o máximo quando ele enquadra aquela imprensinha, entendeu? Eu acho o máximo, eu adoro. E no final das contas, Paulo, pelo menos a minha avaliação, é que o povo perdeu no debate. Quem perdeu? O povo, que não pôde apreciar as propostas de fato do Jair. Quem ganhou? O Jair Bolsonaro. Porque eles foram atacar o Jair exatamente na área em que o Jair se sai melhor. Exato, isso que é importante ter claro. Quando ele fala que saiu bem, algumas pessoas me criticaram hoje, durante o dia, né? Falaram, vocês estão tendo um comportamento de torcida, falando que foi bem, que vocês apoiam. Eu falei, não é isso. Porque, como eu disse no começo, uma coisa é uma entrevista em que o candidato é questionado, que é legítimo, tem que questionar, perguntar se a resposta não for boa, dizer, se a resposta não foi boa, não foi convincente, cobrar. Isso é legítimo. Acho que o Bolsonaro espera isso até da imprensa, dos interlocutores. Uma coisa é entrevista, mas não foi isso que aconteceu ontem lá. O que nós vimos ontem no Roda Viva foi um grupo de pessoas, de militantes, eu falo isso abertamente, um grupo de militantes travestidos de jornalistas, decidindo fazer luta política. Agora, qual o detalhe disso aí? Esse pessoal quis fazer uma luta política numa área em que o Jair é o campeão do boxe ali. Exatamente. É bobagem. É bobagem. Você vai querer atacar Jair Bolsonaro falando do regime militar? Não tem ninguém, eu desafio, ninguém mais capacitado para debater publicamente com quem quer que seja sobre o regime militar, dizer a verdade do regime militar, do que Jair Bolsonaro. Pois é. Não adianta, meu filho, quer debater com o Jair sobre regime militar? Arruma alguém melhor. Não é aquela molecada que estava lá ontem. Exatamente. Eles vão apanhar como apanharam feio. É um bando de franguinho de grande, como se fala lá do meu sul. Estava com um cara desesperado, né? O Bernardo, até eu botei no Crítica Nacional, Bernardo Melo, ele estava tendo chiliques, que ele chegou a um ponto de questionar Jair, como é que é, negócio de candidato a governador, por que não Jesus Cristo foi refugiado, chegou aos pontos de umas maluquices. Então a Joyce tem razão no seguinte sentido, infelizmente o público perdeu. Porque seria preciosa. A grande oportunidade de Jair Bolsonaro poder dizer para um público muito amplo, inclusive o Roda Viva é um programa que tem, em condições normais, tem uma audiência quantitativamente talvez baixa, mas a qualidade da audiência é importante. Sim, a qualidade são formadores de opinião, pessoas que se interessam por política, até a gente que está em dúvida, que é legítimo, está em dúvida. Tem muita gente no Brasil que não sabe quem vai votar e é legítimo ter dúvida. Seria uma chance de conhecer, né, saber quem perdeu por causa disso. O Jair, pode dizer, ele foi bem na entrevista, eu diria, não teve entrevista. Que entrevista? Não teve entrevista, então não posso falar se foi bem ou mal. Teve um embate político, foi um embate político, do qual já, a expressão que a gente usa muito em macaco velho, daquela área, vocês vão sempre perder. Franguinho de granja contra macaco velho. Não vai adiantar. Vai dar macaco velho fazer embate político ideológico com ele é tolice. Eu acho que ganha o brasileiro, ganha a própria campanha, e se os jornalistas forem questionar, e é legítimo questionar Jair Bolsonaro, questionar todos os candidatos até, né? No que objetivamente pretender fazer para resolver os problemas do país. O problema de desemprego, de segurança, o problema das fronteiras. Nós temos um problema grave na Venezuela, tem um problema delicado, né? Resolver aquilo. O PT ajudou a criar uma ditadura na Venezuela com dinheiro nosso. Aquela ditadura está matando o povo venezuelano de fome, de miséria. Nós temos que ter, sim, uma atitude humanitária, né? Com as pessoas que procuram ajuda. Mas temos que preservar também no nosso país, a nossa estrutura, porque em Roraima, por exemplo, os serviços públicos já estão
ali um ponto de estrangulamento. Não é serviço público, não, Porque Paulo. não é serviço- As pessoas estão invadindo casas, quer dizer. Casa. Ninguém viaja porque tem medo que Tem os medo grupos invadam suas casas. quer dizer, O tem número de situa- homicídios saltou 20 vezes. Aumentou homicídio, prostituição, Gente, é uma coisa terrível. tá virando uma situação de faixa de Gaza aquilo lá. Pois é, então é uma situação que tem que ser resolvida, quer dizer, claro, entre as pessoas que vêm pra cá fugindo, grande parte de gente decente, obviamente fugindo, mas também vem bandido, vem gente que não presta. Até porque a lei é frouxa, né? E a nossa lei de imigração, aprovada, por sinal, pelo Tucano, né? Aloysio, Luísio Nunes, né? Eu já sei o que você vai fazer. Viu, Luísio? Eu vou contar no meu canal o que você vai fazer a partir do dia 2 de janeiro. Você e o Michel Temer. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei o que você vai fazer? Você acha que eu não sei o golpe da embaixada? Deixa comigo, que eu vou contar. Exatamente. Então, por exemplo, esse é o problema real que o Brasil tem que perguntar para o Jair Bolsonaro. O que o senhor vai fazer com a lei de imigração atual? Exatamente. E apertar o homem. Paulo, eu que sou do partido, todo mundo sabe, né? Nunca fui de partido nenhum. Teve uma filiação que foi feita, a minha revelia tá num outro partido, que eu fiquei sabendo 3 anos depois, mandei imediatamente pelo jurídico tirar, mas nunca eu fui filiada a partido nenhum, tomei a decisão, agora tomei e tal. O Jair me deu uma entrevista na minha casa, em que foi muito mais tensa e proveitosa do que a entrevista ontem do Roda Viva, eu questionando ele em questão da estatização, quando ele ainda tinha mais o pé assim, um pouquinho mais para proteger algumas estatais, e eu no embate com ele, no sofá da minha casa, tá conversando, e eu, não, Jair, porque isso aqui tá errado, então, quer dizer, não é porque nós torcemos por um Brasil decente, um homem que vai combater a corrupção na presidência da República, que a gente vai virar banana do dia pra noite. Eu acho que esses jornalistas, eu vou dar uma dica. Olha, tem o meu curso de comunicação global com caráter de verdade. Eu vou lançar a 3ª turma, entendeu? Você pode fazer inscrição, eu vou chamar o Paulo para dar umas aulas também e tal. E aí vocês anotam, né? E fazem o cursinho, porque quem sabe da próxima vez, na próxima eleição, vocês não percam essa chance. Pois é, porque realmente foi uma pena, como já tive que lamentar e de novo frisar uma coisa, nada disso é novidade. O professor Olavo de Carvalho já apontava isso há algum tempo, dizia: a esquerda aparelhou instituições, aparelhou a universidade, aparelhou os meios de comunicação. Ela exerceu uma hegemonia, ou seja, um controle total tão grande, baixaram a guarda e hoje são incapazes até mesmo de fazer o embate no terreno que é delas. Ali o terreno era todo deles, né? O estúdio era da TV Cultura. Aliás, vamos lembrar, né? TV Cultura, entidade que é mantida pela Fundação, que recebe também recursos do Estado. Então nós temos que rediscutir aqui, por sinal, se até onde nós paulistas achamos correto ficar pagando o dinheiro nossos impostos para sustentar uma emissora cuja programação é toda ela ideologicamente orientada à esquerda. Não é só o seu jornalismo, é toda, inclusive a programação infantil. Toda ela é orientada, tem uma orientação ideológica à esquerda. Então cabe aos paulistas aqui em particular perguntar: vale a pena manter a TV Cultura tal como está hoje? Uma pergunta que dá responder. Eu acho o seguinte, Paulo. Dinheiro público seu, dinheiro meu, seu. Você que vai ali. A regra tem que ser meritocracia, entendeu? Tem audiência, vende propaganda e tal, não sei o quê. Tudo bem, agora não dá para os governos, e não interessa qual governo é, e o Jair sabe da minha posição também em relação ao governo federal, que eu já disse para ele: ó, homem, se eu chegar lá eu vou brigar com esse negócio de dinheiro aí pra mídia. Ele só dá risada, ele acha ótimo, né? Não dá pra gente ficar sustentando esse tipo de coisa, Paulo. Não dá, que lá você vai com dinheiro público. Criança morre no hospital porque o dinheiro que é pra chegar lá vai pro bolso de alguém, né? A gente tá com estrada esburacada, a gente paga imposto como se paga, quase não se paga no mundo, né? E aí a gente tem que dar dinheiro pra uma imprensa que achaca. É uma imprensa de achaque. Porque se o governo não dá, apanha. Então o que o governo dá? Ou ela compra a imprensa depois que apanha, ou compra antes para não apanhar. Ou compra para ficar sendo elogiado, que é o caso da TV Cultura, que fica elogiando os amigos do rei que paga a conta e criticando aqueles que estão do outro lado do balcão. Não dá, gente. Isso é achaque. Não pode o negócio. Tem que acabar essa palhaçada. Tem que acabar isso. E uma coisa que é importante para o país: nenhum país consegue caminhar no sentido de ser uma civilização, no sentido próprio da palavra, se você não tiver liberdade de imprensa, se você não tiver democracia, se você não tiver uma elite intelectual. Quando eu falo elite aqui, não é necessariamente gente rica, mas assim, aquele setor preocupado em pensar as questões do país estrategicamente de longo prazo. O Brasil não tem mais isso, infelizmente. Você vai na universidade pública, também mantida com recursos públicos, é a mesma coisa. Quem tem filho aqui, quem estuda numa USP, na Unicamp, nos cursos de humanas, sabe o que transformou aquilo. Você vai nos meios de comunicação, a mesma coisa. Você tem um domínio completo da esquerda. O que ela faz? Como nós vimos exemplo ontem lá no Roda Viva, não é jornalismo.
usa aquele instrumento, pago com recursos públicos, para fazer guerra política. E fazer de maneira incompetente, né? Porque apanharam de rei, como se diz lá no sul. Enfim, né? Enfim. Ou seja, então, na verdade, nós temos que repensar essas coisas. É esse tipo de discussão que nós temos que cobrar, e até que na condição de apoiador, vou cobrar também, de Bolsonaro, dizer como que o senhor pretende resolver essas questões. E também me sinto à vontade para cobrar de qualquer outro candidato. Exatamente. Os que forem disputar aí, Alckmin principalmente, vão pegar e perguntar. O papel do jornalismo, ele pode ter jornalista uma posição política, não, normal, ele é um ser humano, ele tem suas opções. Lógico. Mas no exercício do seu trabalho, é como comparar com o professor, né? O professor ele tem sua opção. Agora, no exercício, ele tem que ter algum grau de isenção, não é isenção dos seus valores, mas tem que ter algum tipo de compromisso com a verdade e a noção do que é do que é aquilo que pode ser útil ao público. O que o público queria saber ontem? O que Jair Bolsonaro propõe para a solução, para resolver os problemas do país. O público pode ter até o direito, e tem o direito até não concordar com o que o Bolsonaro vai dizer. É legítimo. Alguém vai estar assistindo e vai dizer, não, você não concorda, é legítimo, a democracia é isso. Mas não, eles não deram nessa possibilidade, ficaram apenas fazendo uma guerrinha de guerrilha, medíocre, tratando de temas que já são batidos, reproduzindo mentiras e fake news. Por exemplo, saiu antes de ontem no jornal europeu, que na verdade até houve engano, acharam que era o Le Monde, né? Mas não era o Le Monde, o jornal que não é... Tribuna de Genebra, Genebra, é o nome assim. Um jornal saindo lá, o homofóbico, o racista e não sei o que, o Trump da América do Sul. Um jornal que faz a manchete, referindo-se obviamente a Jair Bolsonaro. É evidente que o jornal que usa esse tipo de manchete, ele sequer merece ser considerado para você fazer uma conversa com seus amigos, porque aquilo é um lixo de jornalismo. Os caras não sabem quem é Jair Bolsonaro, reproduzem apenas as mentiras que são produzidas pela grande imprensa daqui e produzem uma porcaria daquela, desculpa a expressão. Aí vem a jornalista não sei qual delas, lá da bancada. Acho que foi a da Folha. Da Folha dizer, não, mas o jornal francês, escuta, o jornal francês falou apenas a mentira que vocês da grande imprensa estão fazendo aqui, reproduziram aqui. Percebe? Então, na verdade, o jogo sujo é o mesmo, né? Lá e cá. Só tem uma imprensa que faz o jornalismo sobre a cobertura da política nacional pior que a imprensa europeia. É a imprensa brasileira. A imprensa brasileira. Quer dizer, ela consegue ser pior nesse sentido. Ela não informa, aquela ideia. Quem for jovem assistindo, o pessoal que pensa em fazer jornalismo, essas coisas, ótimo, vai em frente. Mas tenha isso em mente. Hoje, os veículos de comunicação no Brasil, todos sem exceção da grande imprensa, não tem preocupação em informar o público, aquilo que é a essência do jornalismo. A preocupação é fazer unicamente guerra política de um lado só. É fazer a guerra política em favor da esquerda, em favor dos comunistas, em favor dos globalistas, etc, etc. Não há preocupação alguma com a verdade. Não há preocupação nem mesmo em cobrar, em saber o que um candidato da direita, como Jair Bolsonaro, tem a dizer. Ele teria a chance de dizer lá, até para ser contestado. Exatamente. Eles foram tão burros, a expressão essa é burro, né? Burro. Porque comunista em geral é mais ou menos burro. Tem os inteligentes, mas a média é muito mais ou menos burra, né? Eles foram burros o bastante para nem mesmo dar a oportunidade de Jair dizer o que ele pensa e ser contestado, que seria legítimo. Exatamente. Ser contestado. Não, se eu falou isso, eu discordo, disso, é normal. Mas nem isso fizeram. Fizeram uma bobagem. Teve uma hora que o Jair começou a rir, né? Começou a rir. O jornalista perguntava, ele começava a rir, porque já tinha virado circo aquilo lá. Eu vou ler algumas participações, Edna. Parabéns, Joyce, sou sua fã, graças a Deus temos pessoas como você na mídia, obrigada. Eu, Paulo, Terça Livre, Bernardo, Olavo. Aliás, gente, uma coisa que eu quero falar com você, Paulo, que nem estava na nossa pauta aqui. Nós, da direita, assumidamente de direita, que somos há bastante tempo de direita, temos que aprender a fazer o que nós dois estamos fazendo aqui. Conversar, chegar perto, mostrar quais são as qualidades de cada um de nós. Porque se um de nós da direita tem um micro erro, a direita inteira cai de pau em cima. Não pode. Se a gente fala um negocinho assim, pau em cima. Esses dias eu estava conversando com um economista muito famoso. Eu vou resguardar o nome dele porque ele não pediu para ele não me permitiu falar. E ele estava lá sentando a lenha no Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes só tem economista na equipe de economia dele, porque não tem um administrador, porque não tem um não sei o quê, porque não tem um não sei o quê. Aí eu falei, mas ele está fazendo o melhor plano. E ele é, como diz o próprio Jair, o posto Ipiranga, e ele é um homem importantíssimo, e ele é um liberal reconhecido. Então... Aí ele ficou pensando, é mesmo, né? Eu devia elogiar. Falei, pois é. Não é porque há uma pequena diferença entre A ou B, ou entre mim e
você, ou entre mim e o Alan dos Santos do Terça Livre, ou entre... O Olavo, esses tempos brincando comigo no telefone, ele falou assim, meu anjinho, ele me chama de meu anjinho, eu vou dizer uma coisa pra você. Às vezes eu discordo de umas coisas que você diz, mas eu discordo até de mim mesmo. O Olavo falou. Exatamente. Ele falou, discordo até de mim mesmo, então tudo bem, tamo junto, tô com você pro que deve, quando tava aquela confusão de vai ser senadora, vai ser governadora, vai ser deputada, vai ser não sei o quê, ele falou, o que você escolher, meu anjinho, eu tô com você, tô contigo e não abro. Então, é isso, a gente tem que aprender, nós da direita, não é a gente virar boboca, não é nada disso, mas nós da direita temos que aprender a estender a mão pro outro, e a mostrar, ô meu amigo, você aqui ó, é bom nisso, você aqui é bom naquilo, vamos fazer um negócio junto, vamos andar pra frente, porque senão vira uma guerra de ego, uma guerra de vaidade, e isso não vai levar tão cafona, é tão Né? demodê, exatamente, né? E a esquerda, eles podem até ter os arranca-rabos, mas tem arranca-rabo dentro de casa, não, fora, tá todo mundo tirando foto, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso, é por isso que eu tenho aberto espaço, né? Trouxe o Olavo, primeira pessoa que veio pro meu canal, o Olavo de Carvalho, meu amigo, parceiro, irmão, para todo sempre, amém, né? Trouxe o Alan, convidei o Paulo, trouxe o Bernardo, trouxe o Hipócritas e quantos outros de direita quiserem participar desse momento com a minha audiência, que é para colocar gente no chinelo. Muito obrigada. Aliás, o Alan do Terça Livre fez um levantamento, foi muito legal. Ele mediu a audiência e o alcance, né? Porque tem audiência ao vivo e o alcance. O total. O meu... E aí ele mediu da TV Folha, TV Estadão, Jovem Pan, Band News e Veja. Os 5 somados não chegam ao alcance que eu tenho. Isso é muito importante, porque veja bem, o que acontece, felizmente, graças a Deus, uma parcela da população brasileira, uma parcela não toda, né, infelizmente, mas uma parcela da população brasileira, percebeu que ela não pode, e é importante que cada vez mais gente tenha claro isso, não pode de maneira alguma dar crédito para a grande imprensa. É isso aí. É importante ter claro isso. Você até pode ver por hábito, mas saber que a grande 99% dos casos você está sendo enganado, estão contando uma mentira para você. Nós vimos isso no Roda Viva ontem. Eu vou repetir, chance de um grande debate político, chance até de Bolsonaro de colocar na parede, é legítimo. Exatamente. Se for no sentido honesto da palavra, enfim, né? Você pressionar um candidato, tem que ser feito com todos. Não fizeram. Então, o que isso evidencia? Que existe hoje uma parcela do público que está preocupado realmente em obter a informação correta, tem canal como aqui o da Joyce Hausmann, tem o Terça Livre, excelente Terça Livre do Alan dos Santos. Eu não faço canal no sentido de vídeo, eu produzo conteúdo por texto, produzo conteúdo por texto, exatamente. Nós temos que criar maneiras tais de, inclusive agora na eleição, até uma sugestão aqui, me deu uma teia agora aqui, né? Não combinamos nada disso. Vamos falando. Vamos partir da parte de agosto, às segundas-feiras, fazer inventar um nome, um Roda Bem Viva, Roda Viva de verdade, que seja, enfim, fazer um pool com os veículos, convidar pessoas, candidatos ou não precisa necessariamente candidato, para debater de maneira séria e decente os problemas do país, porque nós temos problemas muito sérios. Um candidato, como o Jair, que eu conheço também muito bem, a Joyce também conhece, nós não temos dúvida da sua boa vontade, da sua índole, da sua sinceridade, mas é importante que todas as pessoas envolvidas no processo político, elas debatam o problema real, até que dê para ele subsídio, tem esse problema que você não viu ainda, tem que lembrar de para isso. Então nós temos obrigação de fazer isso, e a imprensa, no caso a imprensa conservadora de direita, nós temos elementos suficientes para isso, nós temos compromisso com a verdade, com a ética, nós temos compromisso com os valores ocidentais. Então, por exemplo, eu estou aqui numa ideia assim, obviamente da minha cabeça de agora, vamos pegar as segundas-feiras a partir daqui a algum tempinho, na meio da campanha, fazer uma roda bem viva, um nome qualquer, inventa um nome bonito e tal, reunir pessoas diferentes, que tem até diferença, é importante que tenha diferença entre si, mas vai debater de maneira honesta com o público os problemas do país. Então deixa eu te contar uma coisa, a gente não conversou a respeito, mas eu já vou te dizer. Estou aqui dando uma... eu começo a fazer uma gravação semelhante a isso já no dia 7. Perfeito, muito bom. E no próximo já está convidado. Vamos fazer eu, você, Alan, Bernardo e quem mais que foi, vamos juntar. É isso que a gente tem que fazer. A gente atinge um grande público. Exatamente. As pessoas vão ter oportunidade de até se perceber a diferença que há entre nós, que é bom que tenha, nós temos diferenças em algumas questões pontuais, temos diferenças, mas obviamente convergimos naquilo que é fundamental do interesse do país. A espinha dorsal é a mesma. A espinha dorsal é a mesma, para que as pessoas possam então formular a sua opinião, que é uma coisa que nós não queremos de maneira alguma, é ter, digamos assim, pessoas que se manifestam apenas de maneira emocional, digamos. Não, se você vai votar no Bolsonaro, ótimo.
mas você entende por que ele vai fazer. Exatamente. O que esperar dele, o que cobrar dele quando for o caso, né? Obviamente. E quais serão as limitações no eventual governo nosso. Né? Júlio, casa comigo. Não dá, Júlio chegou tarde, ó. Já tem 3 alianças aqui, ó. Que o marido é danado. É 3 alianças, pra dizer que é casado mesmo, tá né? Firme ali, né? Joyce, você vai se candidatar a senadora? Não, agora é deputado federal, tá? Intimação do partido. Milena, parabéns a vocês, como é bom ouvir gente inteligente, hashtag Bolsonaro17, obrigada, querida. Karine, viva a imprensa brasileira que irá colocar Bolsonaro na presidência, isso aí. Ivone, assistir a entrevista na Bandeirantes foi 1000 vezes mais produtiva, pois é, eu tava lá. Johnny, foi muito bom para o povo brasileiro ver essa palhaçada no Roda Viva. Reginaldo, Jair devia parar de dar entrevistas. Olha, eu acho que não, viu? Porque de qualquer jeito a imprensa vai vir pra cima dele de qualquer jeito. Agora tem que preparar porque quinta-feira tem na Globo News, tá, gente? Quinta-feira ele vai estar lá na Globo News. Joyce, por favor, entrevista você ou Bolsonaro. Tá na minha lista, tá bom? Ele vai também ser um dos entrevistados, sim, fique tranquilo. Que vergonha o Roda Viva, muita gente criticando. E essa é realmente o sentimento do povo, né? De crítica à tropa ontem do Roda Viva. Exatamente. Foi ótimo. Gostei muito. Também gostei, muito bom. Obrigado, Joyce, tudo bom? Obrigada. Satisfação enorme estar aqui. Vamos continuar trabalhando dessa maneira. E lembrar mais uma vez, gente. Privilegiem, destaquem, compartilhem, etc. E contribuam com a mídia conservadora brasileira. O país, vou de novo reportar aqui para o professor Olavo de Carvalho. O país não vai encontrar sua saída para os seus problemas se não tiver pelo menos uma mídia conservadora robusta e forte. Não é um veículo só não, tem que ter vários veículos distintos, com diferenças entre si, e é importante que tenha essa pluralidade do nosso lado, né? Então, canal como aqui o JHN Channel, né, da Joyce, Terça Livre, o nosso Crítica Nacional, que não é canal de vídeo, mas é um canal de conteúdo escrito. Então, privilegiem esses veículos que nós temos diferenças entre nós, que é importante que fiquem claras, mas temos fundamentalmente compromisso com a verdade e querer fazer jornalismo de qualidade, coisa que não existe mais do outro lado. Se quer procurar jornalismo, procure um desses veículos. Esquece Globo, Folha, Veja, porque ali só tem militância esquerdista travestida de jornalismo. Né? É o que eu digo quando eu faço jornal aos domingos. Eu falo, gente, Jornal da Joyce aos domingos é fantástico. Beijo pra vocês, fique com Deus. Não esquece, curte, espalhe, compartilha, curte, espalhe, compartilha. Se você não está inscrito no meu canal no YouTube, vai pra lá. Essa entrevista depois vai estar disponibilizada. Esse bate-papo vai estar disponibilizado lá no meu canal no YouTube, tá, minha gente? Eu tô fora do meu estúdio, você tá vendo que você não tá acompanhando dentro do JHN Channel. A gente tá em fase de mudança, né, pra um outro espaço super bacana. Então, a partir de amanhã já tudo remontado, tá bom, gente? Mas a notícia não para, a análise não para, porque eu tô com você todo dia, toda hora, onde a notícia estiver, eu tô analisando com você. Obrigada pela companhia, pelo carinho, fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau.